Olá, pessoal. Aqui é Tia Maurícia. Sou membro da Assembleia de Deus Central em Mutondo, que é dirigida pelo pastor Marcos Pereira. Estou muito feliz de estar participando do Amamos Ministério Infantil Grupo Unificado da Semana Missionária. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o testemunho da minha vida. Trabalho com criança desde os 16 anos de idade e sou muito feliz com meu Senhor por ter me escolhido para fazer parte desse grupo, para fazer parte dessa equipe que está tão preocupada em ganhar crianças para Cristo. O meu pensamento sempre foi esse: encher o reino de Deus de crianças, que o céu possa ser a cada dia invadido por crianças e que muitas crianças possam receber a Jesus como seu Salvador. Eu espero que esse seja o desejo de todos que estão participando deste grupo. Então vamos lá, eu fui convidada pela tia Tânia para testemunhar as maravilhas que Deus tem feito na minha vida nesses 25 anos de ministério. No tempo que eu fui chamada para trabalhar com criança, primeiro eu comecei a trabalhar com criança dentro da igreja, ajudando a regente, fazendo EBF, trabalhando. Depois o meu pastor, um homem usado por Deus, mandou que eu me preparasse para estar servindo melhor o ministério da minha igreja. Porque começou a abrir as congregações na igreja e ele me enviava para as congregações para estar implantando, trazendo as crianças, evangelizando, para estar vindo para a igreja. Aí eu fazia o trabalho de evangelismo, tarde alegre, escola bíblica de férias. E esse sempre foi o meu papel. Eu sempre fiz um papel missionário na minha igreja. Fui consagrada como missionária de base, para que pudesse fazer esse trabalho com mais liberdade. E eu recebi essa bênção do Senhor de estar trabalhando com as crianças. Então, pessoal, nesse tempo, eu vim fazendo aquilo que o Senhor me falou. Um dia, quando eu cheguei na minha igreja, o Senhor falou comigo diretamente. Ele disse para mim assim, ó, Maurício, se prepare em tudo que você puder fazer, porque haverá um tempo na tua vida que você não terá mais tempo para o preparo, porque você vai ter que dar tudo aquilo que você aprendeu. E esse é o tempo, 2020, tem sido esse tempo. A Maurícia, só agora que você está fazendo? Não, teve um tempo de preparo. Porque às vezes Deus fala algumas coisas com a gente e a gente fica sentado esperando. Não. Enquanto eu não te enviar para onde eu quero te enviar, faça aonde eu te colocar. E na palavra de Deus, em Atos 1:8, vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até aos confins da terra, porque desceu sobre mim o Espírito Santo. Então, aonde eu estiver, eu estarei fazendo a vontade do meu Senhor. E, queridos, assim aconteceu na minha vida. Primeiro eu trabalhei na minha igreja, depois a minha igreja começou a abrir as congregações e eu comecei a ir para as congregações para poder estar ajudando as pessoas que trabalhavam com crianças. Mas eu vou falar uma verdade para vocês, eu nunca consegui parar dentro da igreja. O meu trabalho sempre foi ir para as ruas. Eu fazia passeada nas ruas para poder convidar, pegava as crianças da minha igreja matriz, que é aqui no Mutondo, e levava para cada congregação que o meu pastor levantava, eu pegava as minhas crianças, que hoje já são adultos, uns já estão casados, eu pegava as minhas crianças, a gente pegava bumbo, eu que eu digo assim, eu e uma grande equipe, né? Porque, graças a Deus, o Senhor sempre separa uma equipe que tem a mesma visão que a sua. Às vezes essa equipe vai ser você e mais um.
Às vezes essa equipe vai ser você e mais dois, mas é uma equipe. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E assim o Senhor trabalhava na minha vida. Aí eu e a equipe do Ministério Infantil da minha igreja, nós íamos para o lugar que a nossa igreja implantava uma congregação, saíamos pelas ruas em passeata, convidando as crianças para as EBF. E assim o Senhor foi fazendo. Eu nunca consegui ser coordenadora do Ministério Infantil da minha igreja, porque eu sempre estava na rua. Eu sempre estava envolvida em algum trabalho fora do templo. E esse é o grande trabalho do evangelista de criança. Ele nunca está dentro do templo. Ele sempre está nas ruas. Ele sempre está nas praças. Ele sempre está nos ônibus. Ele sempre está nas escolas. O evangelista de criança, o missionário de criança, ele sempre está em algum canto, mas nunca preso em 4 paredes. Esse é o papel do missionário. Ele está sempre em algum canto, mesmo quando ele está dentro de 4 paredes. Era como se ele estivesse fora. E assim o Senhor vem fazendo na minha vida. Todas as vezes que eu falo sobre missões, todas as vezes que eu falo de criança, eu sinto a presença de Deus na minha vida de uma maneira assim muito extraordinária, porque eu amo fazer a vontade daquele que me enviou. Eu amo fazer aquilo que o Senhor me separou para fazer. Eu sempre brinquei assim. Deus é tão bom para mim que Ele me dá para fazer aquilo que eu mais amo. Me deu isso como profissão, porque eu costumo dizer que não existe essa história de profissão. Eu tenho um ministério, porque durante alguns anos eu sou professora formada, né? Pedagoga, também sou psicopedagoga, trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, durante alguns anos eu trabalhei em escola. E dentro das escolas, o Senhor sempre me usou para cuidar, para discipular, orientar as crianças. Então, eu sempre falei, o Senhor foi lindo demais comigo, porque eu vivo o meu ministério 24 horas. Eu faço missões até onde eu trabalho. Mas teve um tempo que o Senhor falou para mim que me queria integral, por inteiro. E é desse tempo que eu quero falar para você. A tia Tânia sempre fala isso, que eu falava do meu desejo de trabalhar com crianças ribeirinhas como um sonho. E o Deus que nós servimos é um Deus que realiza sonhos. É um Deus que faz aquilo que o deseja o seu coração acontecer. E foi assim que aconteceu. Em 2018, o Senhor me chamou. E eu tinha passado num concurso público, vi tudo, fui aprovada. E o Senhor me pediu isso. E eu larguei tudo isso para trabalhar integralmente para o meu Senhor. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Um dia foi uma irmã na minha igreja e ela levou um vídeo falando sobre as crianças ribeirinhas. Só que ela foi para o Amazonas. Naquela noite, o Espírito Santo tomou a minha vida. E ele me falou, um dia eu te levarei para este lugar. E eu até comentando com uma irmã na minha igreja, ela falou para mim, Maurício, eu não consigo te ver nos ribeirinhos. Porque, irmãos, eu não sei nadar. E a gente sabe que a comunidade ribeirinhas é rio para todos os lados. Mas quem é que te chamou? É Ele que cuida de tudo, é Ele que te capacita. E foi assim que aconteceu. Em 2019, eu fui trabalhar numa cidade ribeirinha. Foi quando eu fui separada pela minha igreja para trabalhar integralmente na minha igreja, né, para o reino de Deus. Em 2019, o Senhor me apresentou essa proposta de estar indo trabalhar com crianças ribeirinhas.
E eu fiquei pensando, que Deus lindo é esse, que faz a gente sonhar e nos faz realizar quando os seus sonhos forem os sonhos de Deus. Eles serão realizados em Deus, porque são os sonhos de Deus. A Bíblia vai dizer em Filipenses que o querer é dele e o efetuar é dele. É ele que coloca esse desejo no seu coração. É ele que realiza esse desejo no teu coração. O Espírito Santo de Deus, eu sei que é um áudio, mas ele fala através de qualquer meio de comunicação que ele desejar falar. Eu não sei quantos de vocês vão ouvir 10 minutos, 20 minutos eu falando. Eu sou uma pessoa desconhecida, vocês não sabem nem quem eu sou, mas eu sou direcionada pelo Espírito. E essa é a palavra que ele diz hoje: quando os seus sonhos forem os meus sonhos. Quando eu estiver naquilo que você está fazendo, eu vou realizar, porque ele tem prazer nisso. Há alegria nele nisso. Irmãos, quando eu cheguei, que o Senhor me levou, só que eu não fui para o Amazonas, eu fui para o Pará. E eu cheguei no Pará, Afuá, é uma cidade ribeirinha, que fica na ilha do Marajó, que ela é... O rio Amazonas passa por essa cidade. A ilha do Marajó, ela tem vários municípios, e Afuá é o município mais pobre que tem dentro dessa ilha. E o Senhor me levou para esse lugar. Uma das coisas marcantes que aconteceu comigo foi quando eu cheguei no porto de Macapá para entrar no barco em direção a Afuá, que eu estou sentadinha ali no porto esperando. Eu ganhei um chaveiro da minha amiga Monique, que muitos de vocês conhecem. Nós fomos para o congresso da APEC juntas, e lá ela me presenteou com chaveiro. E ela falou para mim: Maurícia, eu evangelizo muita criança com esse chaveiro. E eu coloquei esse meu chaveiro na minha mochila. Eu estou muito bem sentada lá no porto de Macapá para pegar o barco para ir para Afuá. Uma criança ribeirinha que estava lá vendendo junto com sua mãe dentro do barco. Ela olha para mim e me pergunta: Tia, que chave... Tia, que dado é esse? Porque o chaveiro é um dado. Eu falei bem assim para ela: que dado é esse? O que é isso? O que são esses corações? Eu falei assim para ela: esse dado conta uma linda história de amor. E ali, sentadinha naquele porto, eu pude evangelizar uma criança. E ali o Espírito Santo de Deus falou comigo: tá vendo, Maurício? É por isso que eu trouxe você aqui, para poder falar de Jesus para essas crianças ribeirinhas. E, irmãos, foi coisas de minutos, sentadinha ali naquele lugar. Eu falei de Jesus para a minha primeira criança ribeirinha. E assim o Senhor me levou para Afuá. Quando eu cheguei lá, foi um choque tão grande. Porque eu não sei se vocês conhecem, não sei se vocês sabem como é uma cidade ribeirinha. As casas são feitas com alturas. São feitas de casas de palafitas. E a gente não pisa no chão. As ruas são de madeiras, porque todos os dias, pode ser pela manhã ou à tarde, o rio sobe. Então, o rio ele vai invadindo a cidade. Então, as casas têm que ser feitas no alto. É quase 1 metro do chão até a altura, né, para construir as casas. E nesse lugar, os transportes são bicicleta e barco. E o interessante é que quando eu era criança, o meu pai nunca pôde comprar bicicleta para mim, porque eu venho de uma família grande, nós somos 12 na minha casa. Meu pai era um pastor assembleano, hoje já dorme no Senhor. Mas a minha vizinha, eu falo sempre isso, que ela já foi um instrumento de Deus para que eu
hoje pudesse falar de Jesus para as crianças, uma criança ajudando outra criança. A minha vizinha emprestava a bicicleta para eu e os meus irmãos aprenderem. Então eu aprendi a andar de bicicleta. O Senhor já estava levantando pessoas para investir em mim. Eu acho isso muito interessante, esses detalhes que o nosso Deus não perde. Nosso Deus não perde em nada, Ele faz tudo. Eu fiquei nessa cidade, Ribeirinha, só por 7 meses. Mas foram 7 meses que o Senhor acrescentou grandes coisas no meu ministério. Lá eu trabalhava numa missão, eu dava aula de reforço escolar, alfabetizei jovens e adultos, alfabetizei crianças, dava atendimento psicopedagógico e nós tínhamos também um culto com adultos, que as famílias das crianças que frequentavam e os adultos que frequentavam a missão. E também nós tínhamos uma vez por semana discipulado com as crianças. E eu participei disso tudo. Irmãos, eu trabalhava o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Eu fiquei muito cansada, porque assim no campo missionário, poucos obreiros, então você acaba fazendo um trabalho de muitos. Mas foi um tempo lindo, um tempo muito de Deus na minha vida. E até hoje, eu estou esperando Jesus me levar de volta. Porque o meu desejo é poder falar de Jesus e levar muitas crianças a aprender a ler para que elas mesmas possam ler a Bíblia. Porque o que acontece? Muito cedo as crianças precisam ir pescar para poder se alimentar, para poder ter o sustento do dia. E tem crianças que moram nas comunidades, que é o interior do interior. Então, o catraio, que é o barco que pega as crianças, quem é do Pará sabe disso. Eu acho que esse grupo abrange muita gente. Então, quem é do interior passa um barco para trazer as crianças para estudar, que é o catraio. Tem criança que o catraio passa às 3 da manhã, tem criança que o catraio passa às 4 da manhã, para ele chegar na escola às 7 da manhã. Então, elas desistem de estudar muito cedo. E o meu desejo é voltar para os ribeirinhos e poder trabalhar nas comunidades, morar junto com eles. Mas hoje, eu quero falar para vocês hoje, o Senhor aprovou de me levar para o treinamento da Kairos, que é um treinamento transcultural. Porque Ele quer me ensinar mais algumas coisas, Ele quer me instruir em mais algumas coisas. Então, Ele me levou para fazer um treinamento transcultural. Eu fiquei 5 meses fazendo esse treinamento. E agora, em fevereiro, eu estarei indo para o continente africano, para Guiné-Bissau. E eu já estou indo para ser diretora de uma escola, em uma aldeia. Nessa escola tem mais de 200 crianças. Devido à minha formação, a missão que eu trabalho, ela tem escolas. Então, elas vão aproveitar naquilo que eu tenho para dar. Estou indo para ser diretora de uma escola, para estar administrando uma escola e junto trabalhar em escola dominical, trabalhar com treinamento de professores. Então, eu quero te desafiar a isso, aí junto comigo. Eu li um livro que vocês devem conhecer bem, eu não sei falar muito bem o nome dele, Sam Dorothy, não sei se estou falando certo, porque eu sei falar português, quando o nome é assim eu fico perdida. Por que evangelizar crianças? Vocês conhecem bem esse livro. Ali conta a história de um menino que um repórter pergunta assim para ele: o que você quer ser quando crescer? Aí ele responde assim para o repórter: depende de quem chegar primeiro. Aí ele pergunta: depende de quem chegar primeiro? Aí ele vai e responde assim para ele: que pode ser um missionário, eu posso ser um missionário. Agora tá meio que fugindo. E eu já estou no 19 minutos dos 20 minutos que tia Tânia me deu. Então não vai dar para eu ler isso. Porque agora que eu lembrei disso. Eu posso ser um missionário ou um bandido. Isso mesmo, é isso mesmo. Ele responde isso. Eu posso ser um missionário ou um bandido.
Vai depender de quem chegar primeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero chegar primeiro. Eu quero ser o primeiro a chegar. Que eu possa ser enviada pelo meu Senhor para chegar até as crianças guineenses para falar de Jesus para ela. Deus abençoe a vida de vocês. 20 minutos e 15. Eu não posso falar mais. Que o Espírito Santo possa falar aquilo que não deu tempo de eu falar. Deus abençoe vocês.